Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Os que encontraram, digam amém. Já dá. Diz assim o texto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: e estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, afinal somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido essa ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou perante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém. Amém. Até o 34 já está bom. Irmãos, eu li aí o texto onde o apóstolo Paulo é preso. E eu quero começar nessa introdução falando o seguinte: tudo que o apóstolo Paulo queria era continuar a pregar. Eu vou explicar por quê. Paulo, se você voltar aí umas 3 ou 4 páginas, no capítulo 13, talvez 5 páginas, né? Depende. No capítulo 13, Paulo foi chamado pelo Espírito Santo para pregar, para ser um missionário. Quem chamou Paulo? O Espírito Santo. Ok, ele faz a primeira viagem missionária, enfim, sofre, apanha. Ele foi linchado no capítulo 14, quase morreu, mas no fim deu certo, tirando esse grande problema aí, enfim. Ele conclui a primeira viagem missionária no capítulo 14. E quando ele concluiu a viagem missionária, que o Espírito Santo o havia chamado, eles tiveram, no final da viagem missionária, deu um rolo, deu um problema.
E eles tiveram de viajar até a capital, até Jerusalém, para resolver um problema doutrinário, que era a conversão dos pagãos. Então, deixa eu explicar. O que é a conversão dos pagãos? Paulo foi enviado para pregar, e ele foi para o mundo gentílico, onde as pessoas não eram judias, não eram circuncidados, não guardavam um sábado, enfim, o negócio de Abraão, Isaac, Jacó não tinha nada a ver. E aí, quando o pessoal se convertia, o pessoal da velha guarda começava a falar assim, não, esses caras têm que ser circuncidados, eles têm que guardar o sábado, eles têm que... E começaram a falar um monte de coisa. E começou a dar problema. Porque Paulo passava pregando e fazendo igreja do zero, do absoluto zero nas casas dos irmãos, e depois saía um grupo de crente velho e saía despregando tudo que Paulo... Tipo a Congregação Cristã no Brasil, sabe? Porque a Congregação Cristã no Brasil não prega para ninguém. Mas se alguém se converter, aí eles passam lá e falam, agora que você é crente, essa igreja que você está indo está errada, só a nossa está certa. Mais ou menos esse padrão. E aí, Paulo e Barnabé, que são os dois primeiros missionários, eles têm de viajar à capital, e na capital acontece o que a gente chama de primeiro concílio da igreja. Então agora é o Atos 15. Atos 13 e 14 a primeira viagem, Atos 15 o problema, e aí eles vão para a central lá, a sede da igreja, enfim, que é na capital, e acontece o que a gente vai conhecer na teologia como o primeiro concílio da igreja, uma reunião oficial que gerou um documento oficial. Algumas decisões importantes foram tomadas, inclusive a decisão de que a próxima viagem missionária seria uma viagem supervisionada. Olha que interessante. Os discípulos, os apóstolos, os 12, decidiram no capítulo 15, versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, que era chamado Barsabás, e Silas, que eram varões distintos entre os irmãos. Tinha a igreja em Jerusalém, e tinha a igreja em Antioquia. A igreja em Antioquia era uma igreja missionária, dali que partiram os primeiros missionários, que são Paulo e Barnabé. Então, algumas decisões que eles tomaram, uma delas é que ia mandar 2 irmãos visitarem a igreja de Antioquia, onde lá também tinha esse problema. E, através desses irmãos, eles enviaram um documento, uma ata, uma carta, um documento oficial, que está no versículo 23 até o 29, a carta. É uma carta curta, mas eu não vou ler aqui porque não é o nosso assunto. Mas está no versículo 23 até o 29, esse documento. De posse desse documento, os irmãos estão entendendo ou não? De posse desse documento, as igrejas foram apaziguadas, pelo menos por enquanto, né? Os hereges legalistas foram desmascarados e segue o barco. Tudo ia bem, até que Paulo resolve iniciar o que a gente vai conhecer como a segunda viagem missionária. Então Paulo, no capítulo 15, versículo 36, chama Barnabé e diz o seguinte: alguns dias depois, disse Barnabé a Paulo, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então a primeira ideia de Paulo é o seguinte: vamos voltar igreja por igreja, casa por casa, crente por crente, vamos ver como eles estão. Agora que eles estão na graça, ouvindo a palavra e tal, tudo mais. E aí o Barnabé queria de novo levar o João Marcos. Paulo não quis e acabaram se separando da dupla que foi em ordem dos apóstolos que deveria seguir Paulo e Silas. Um ficou com Barnabé, o outro ficou com Paulo. Paulo levou Silas, né? E começa a viagem missionária no capítulo 16. Logo no começo do capítulo 16, o apóstolo Paulo agrega nessa viagem missionária Timóteo, um rapaz, um jovem. O pai dele era grego, e só porque o pai dele era grego, o Timóteo não foi preso junto com Paulo, porque Paulo foi preso no mundo grego. E aí a acusação era: nós somos gregos e vocês têm costumes judeus, tal. Como o Timóteo era grego, não sobrou para o Timóteo nessa aí, entendeu? Então o Timóteo não vai preso. Quem vai preso é Paulo e Silas, né? E no capítulo 16, no comecinho, fica muito claro que Paulo queria alcançar a Ásia.
olha aqui para mim, pensa no mapa, se eu estiver junto com vocês assim, pensa no mapa de Israel, faz de conta que essa letra U aqui do Genuína é Israel, e ele quer ir para a Ásia. A Ásia no mapa mundi é para o Oriente, certo? Para o Oriente. E aí ele tenta ir para a Ásia, capítulo 6, 16, versículo 6, passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o Evangelho na Ásia. O Espírito Santo não queria que eles fossem para lá, para a direita, no nosso mapa. Versículo 16, eles tentaram ir para Bitínia, um pouco assim para cima, mas a Bíblia diz no versículo 7, que o Espírito de Jesus não deixou. E aí Paulo, à noite, foi dormir, teve um sonho, uma visão ou algo assim, e na visão apareceu um cara da Macedônia. Pega o mapa de novo, Ásia, Bitínia, aí Macedônia. Aí você pega para lá, extrema esquerda, vai para a Europa, por exemplo, entendeu? E indo para a Europa, nada a ver. E aí, o varão macedônio que apareceu, versículo 9, no sonho, apareceu um varão macedônio que rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10, depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava. Quem chamou eles para a Macedônia? O Senhor. Então está tudo certo, até aí tudo bem, a viagem para a Macedônia é bem mais longe, mais cara, mais trabalhosa, mais difícil, mas tudo bem. O Senhor mandou, então vamos embora para a Macedônia. Quando chegaram em Filipos, e Filipos é a primeira cidade da Macedônia, lá em cima, a primeira cidade da Macedônia, Paulo prega para uma vendedora chamada Lídia, e a Bíblia diz que ela abriu o coração, e ela creu, e é a primeira crente. Daí nasce a igreja em Filipos. Não tem a igreja dos filipenses? Começa aí. A partir de Lídia, Paulo conheceu uma jovem, que esse é o problema que fez ele ficar preso. Uma jovem adivinhadora, que trabalhava como um tipo de vidente, um tipo de cigana, um tipo de cartomante, ou algo que o valha daquele tempo. Ela gostava, essa moça gostou do apóstolo Paulo, dos apóstolos, respeitou, e ela andava atrás deles falando, esses homens são de Deus, não sei o que lá, mas Paulo percebeu que era um demônio. Ela falava uma coisa certa, mas ela tinha demônios, né? E aí Paulo expulsa os demônios e ela para de dar lucro para os ricos da cidade. O efeito colateral dessa conversão é que com isso Paulo e Silas são presos. Timóteo não é preso pela razão que eu já apresentei, e Paulo é preso. Na prisão, eles são muito maltratados pelo carcereiro. E eu sei disso porque no capítulo 16, versículo 23 e 24, diz assim, deixa eu achar aqui o texto. E havendo-os dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tipo assim, não é para colocar ele preso normal. Segura esses caras aí Aí, no versículo 24, eu estou dizendo que ele tratava mal o apóstolo Paulo e Silas, mais pelo 24. Mas em português não dá para ter essa noção. A gente precisa do texto original da Bíblia, o texto grego, para ter essa noção. Deixa eu ver se eu te ajudo com isso. O versículo 24 diz assim na nossa Bíblia: o qual, tendo recebido a ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. É que essa palavra lançou, no texto grego, é a palavra grega balos, que significa jogou sem nenhum cuidado. Essa palavra é a ideia de jogar sem se preocupar onde vai cair. Ou a ideia no dicionário de entregar algo a alguém sem saber do resultado. Tipo assim, eu não estou... Sabe quando o cara, carcereiro, truculento, ele joga de qualquer jeito? É assim que Paulo foi tratado. Bom, eu não sei se dá para culpar tanto o carcereiro por tratar mal, porque eu não sei quem aqui tem amigo, parente, alguma coisa que é carcereiro, que trabalha no presídio ou coisa assim. Mas a ideia básica é a seguinte: se está preso, então é porque não presta. Se prestasse, não estava preso. Entendeu? Então não dá muito para culpar o carcereiro, porque ele não tem nada a ver com o que aconteceu na praça. Para ele, Paulo é um bandido. E bandido,
ele tratava desse jeito. Quem sabe se lá tivesse esse rapaz, esse carcereiro, cansado de acreditar em pessoas que não prestavam, e que com o passar do tempo ficou tão automático na cabeça dele não acreditar mais em ninguém, porque esse tipo de gente é difícil acreditar, porque ele até acreditou em um, aí o cara saiu, depois foi preso de novo, aí veio outro, depois o cara saiu, foi preso de novo. É muita reincidência. Então eu não sei se dá para culpar o carcereiro por ter tratado Paulo tão mal, mas isso a gente deixa para o terceiro ponto. Eu queria deixar 3 pontos para você pensar nesse texto, já que é uma noite de ensino. Aperta o cinto, que dia de quinta é dia de tratar de crente, né, irmãos? Primeiro ponto: o chamado de Deus não é passaporte para uma vida sem crises. O chamado de Deus não é um passaporte para uma vida sem crises. O ministério, de verdade, não é hipocrisia da minha parte, é a melhor escola que eu conheço. Você quer aprender sobre honra? Vem para o ministério. Você quer aprender sobre luta? Vem para o ministério. Você quer aprender sobre caráter? Vem para o ministério. Você quer aprender sobre perdão, sobre amizade, sobre constância, sobre, enfim, a melhor escola que existe para preparar um homem ou uma mulher de Deus, que eu sei, é a prática da obediência ao chamado de Deus. Porque no ministério, se você atender o chamado de Deus, você pode nunca ter tido filho, mas na hora você vira pai, mãe. No ministério, você pode não ter o título, mas você é chamado de pastor. No ministério, você é amigo, você é colega, você é inimigo, sem saber. Tem gente que não gosta de você e que se acha que você é inimigo de graça. E você não está nem sabendo. No ministério, o chamado tem esse viés. E quem não sabe disso, sofre demais. Porque no ministério você é tudo. Você é conselheiro, você é intrometido, você é amigo, você é inimigo, você é ajudante, você é pedreiro, você é pintor, você é cantor, você é advogado, você é psicólogo, você é vô, sabe? Tem hora que você tem que tratar a pessoa pior do que uma mãe. Então, mais que uma mãe, é uma avó. Porque vó não é pior que mãe. Então, às vezes, tem que lidar com a pessoa como se fosse uma avó. Você é o avô na situação. Às vezes, você é um depósito de emoções. Às vezes, e quase sempre, você é pregador ou pregadora. Você é base, você é alicerce. Você é cobertura, você é colega, você é confidente. O ministério te prepara de um jeito que as pessoas te enxergam como você nem imagina. Tipo assim, se você tem um chamado para o ministério, as pessoas enxergam você como tudo isso que eu falei, e muito mais, e você nem sabe. Entendeu? Você não está nem sabendo que você é tudo aquilo para aquela pessoa. E eu sei disso, porque era assim que eu enxergava o cara que me ganhou para Jesus, até que um dia eu tive que ajudar ele com conselho. Entendeu? Então, é só você pensar na sua conversão, que quem te ganhou para Jesus, você reputa como sendo uma pessoa, é ou não é? Que o cara tudo, ela sabe tudo, ele está com ele e tal. Então, o ministério nos dá essa bagagem. Então, primeiro, o chamado de Deus não é o passaporte para uma vida sem crises. Veja Paulo. Paulo atende o chamado de Deus, faz a primeira viagem. No final da viagem dá um rolo, ele resolve o problema. Pega a carta, o documento que resolveu o problema, sai passando pelas igrejas. Ele quer ir para lugares diferentes, mas Deus o leva para outros lugares. Deus leva Paulo para outros lugares. E o que acontece quando eles chegam lá? Eles são presos. Vem comigo na história. Eu falei, o Paulo queria ir para lá, Deus não quis. Ele queria ir para outro lugar, Jesus não deixou. Aí ele tem um sonho, e aí ele fala assim, não, então Deus está me chamando para Macedônia. Deus está me chamando para Macedônia. E quando Paulo chega na primeira cidade da Macedônia, ele é preso.
preso e apanha em praça pública, e as costas dele se dilaceram e tal. O que acontece quando ele vai obedecer a Deus? Ele é preso, ele se lasca. Ou seja, o chamado de Deus não é um passaporte para uma vida sem crises, não é um passaporte para uma vida sem problemas. O ministério é bênção, só que não é nada fácil. O chamado de Deus você está pensando em trabalhar de verdade, pegar sério como crente e seguir nessa história de pregar o evangelho, obedecer o ID? Legal, glória a Deus, bem-vindo ao time e tal. Só que é o seguinte, quem diz para você que não tem problema, você precisa ler as letras miúdas desse contrato. Sabe o contrato que sempre tem as letrinhas miudinhas? Então, é ali que está escondido esse negócio. Tem as letrinhas miúdas. Domingo eu preguei aqui sobre o dia que Moisés perdeu a terra prometida. Vocês estavam aqui domingo? Então eu falei o seguinte, Moisés é o cara que atravessou o mar, e eu dei as medidas do mar, a profundidade, e a medida, por exemplo, o mar tinha de 19 a 30 quilômetros de largura, e o Rio Jordão tinha de 18 a 30 metros. Quer dizer, é 1000 a menos. 1000 vezes mais curto. Mas ele é o cara que atravessa o mar cheio do Espírito Santo, mas não atravessa um rio. Mas não consegue vencer um rio de 4 metros de profundidade, 5 metros. Por quê? Bom, eu tentei explicar por quê. O dia que eu preguei, domingo, quando eu preguei que Moisés perdeu a terra prometida, se você não percebeu como foi o seguinte: o Moisés perdeu a irmã mais velha, a Miriam. Aquela que dançou lá, só o Senhor é Deus, não sei o que ela lembra. Ele perdeu a irmã. E ninguém respeitou o seu luto. Ninguém respeitou o luto de Moisés. Todo mundo ficou enchendo o saco o dia inteiro. Não deram para ele um tempo, falou, pô, o cara perdeu a irmã. Vamos dar um abraço nele. Moisés, tudo bem, a gente está passando uns problemas, mas a gente resolve. Curte. No sentido, você está me entendendo, né? Seu luto aí. Guarde seu luto aí. Semana que vem a gente passa para encher a paciência. Mas eles não fizeram isso. Então, o cara perdeu a irmã e ninguém respeitou. E por que ninguém respeitou? Ele perdeu a cabeça. Mas ele perdeu a cabeça numa coisa que não podia. Ele perdeu a cabeça numa hora que não podia. E por causa disso ele perdeu a terra prometida. Eu não estou dizendo que o Moisés é inocente, porque se Deus não culpou, se Deus não inocentou Moisés, eu vou falar o quê? A Bíblia diz que Deus é perfeito quando julga. Então Deus não inocentou Moisés, então tudo bem, o Moisés tem lá a parcela dele. Mas pensa bem, se você acabou de perder a irmã, você enterrou a irmã que caminhou com você, e que ela foi responsável pela tua vida. Lembra quando Moisés foi colocado no cesto? Quem cuidou de Moisés de longe? A Miriam, meu amigo. Então tem coisa, ou coisas, melhorando o português, que todo mundo pode, menos quem é chamado. Tipo assim, se o Moisés tivesse um chamado específico, ele podia ter falado um monte lá que não ia acontecer nada. Mas como ele tem um chamado, ele não podia se comportar daquele jeito. Então vai pensando, se Deus tem um chamado na tua vida, você não pode se comportar de qualquer jeito. Ah, pastor, mas dá um nervoso, fui lá e falei mesmo, chutei a canela dele mesmo, e tal. Então, mas você tem um chamado de Deus? Tem, então não dá, irmão. Você não pode se comportar de qualquer jeito. Então, o chamado de Deus é uma bênção, mas apaga aí a imagem de uma vida sem crises, ok? Apaga da cabeça a imagem de uma vida de que, eu quero atender o chamado de Deus. Aí você pensa que vai aparecer no seu e-mail vouchers de hotéis e viagens, e aviões, e passagens aéreas. Aí você fala, puxa, Deus está me chamando para Roma. Apareceu com uma passagem para mim para Roma, pela Alitalia. E o meu embarque é no portão tal. Então Deus está me chamando para lá, e quando eu chegar lá vai ter um hotel, vai ter um carro de luxo. Esquece isso daí. Esquece isso daí, meu irmão. É uma vida onde você se doa pelo próximo. E quer a verdade? Às vezes o próximo não está nem aí. Às vezes o próximo não está nem aí, meu irmão. Está nem aí para você.
É o que aconteceu com Moisés. O cara perdeu a irmã e ninguém está nem aí. Falou, meu amigo, você não foi chamado? Não era melhor ter deixado a gente no Egito? Enchendo a paciência do cara. Então, se você estiver pronto para sofrer, porque é mais ou menos isso daí. Eu vim falando para a Vanessa, falando, nossa, estou precisando de férias, cara. Estou precisando de férias. Eu vou mostrar para vocês um texto da percepção de Paulo a respeito do ministério. Quando ele foi se despedir dos anciãos em Éfeso, pula umas 3 para frente aí, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 17. Eu vou ler aqui o texto. O texto diz o seguinte: de Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: varões, bem sabeis desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas, testificando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado pelo Espírito, ou preso, essa é a ideia, pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá vai me acontecer, a não ser que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Dorme com esse barulho. O Paulo está dizendo assim, ó, eu vou daqui até Jerusalém. E eu só sei de uma coisa que Deus me mostrou, que em cada cidade me aguardam prisões e tribulações. Aí você fala, meu, então não compensa. Aí ele diz o seguinte, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Eu acho lindo esse texto. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Bom, então, é isso que espera quem Deus chama para pregar o Evangelho, tá certo? Por isso que o ministério não é para qualquer um. O ministério não é para empolgados. O ministério é para apaixonados. O ministério é para quem abraçou a fé e ama Jesus e ama a Deus sobre todas as coisas e não se contenta em ficar quieto. Mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo que está aqui, por exemplo. Não é. Segundo, o seu louvor alcança outros que estão na mesma situação que você. Outros que estão na mesma situação. Os caras foram presos, vão ganhar tempo aqui, não vou entrar no pormenor da história que vocês já sabem. Presos, eles sofrem, foram maltratados pelo carcereiro, eu já disse aqui. Mas eles são crentes, e por isso, na hora da luta, eles oram. Eles são crentes, então por isso, na hora da provação, ao invés de xingar, eles cantam. Estão orando e cantando. Agora, presta atenção no versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, que você vai encontrar um tesouro aí. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. O seu louvor alcança outros presos como você. O seu louvor alcança outros que estão na mesma situação que você. Paulo e Silas não estavam ali se apresentando num concerto de louvor. Paulo e Silas não estavam ali num show evangélico. Eles nem sequer viam os outros presos. Está cada um na sua cela, cada um com as paredes largas de pedras. Eles nem sequer sabiam se ou quantos outros presos haviam. Ele está dentro da cela dele, do calabouço dele, e nem sequer sabiam onde tinham, ou quantos tinham, ou sabia se tinham pessoas em outras celas. E mesmo sem plateia, eles cantam. Mesmo sem plateia, eles oram. E ao orar,
E ao cantar, acontece uma coisa muito interessante. Eles alcançam outros que estavam na mesma situação que eles estavam, mas que eles não sabiam. Quando a luta vem, e você louva a Deus, você alcança outras pessoas que também estão passando pelo que você está passando, mas que você não sabe. Por isso louve. Por isso testemunhe. Por isso abra sua boca na hora da luta. Abra a tua boca na hora da dificuldade. Ao orar e ao cantar, eles alcançam pessoas que eles não estão vendo. Que eles não sabem os nomes. Você entendeu? Você entendeu essa ideia ou não? Então cante. Então ore. Então vigie. Então, ao invés de murmurar, louve. Então, ao invés de ficar murmurando, enchendo a paciência de um e de outro, outras pessoas que você nem sabe que estão passando a mesma situação, precisam ouvir seu louvor, precisam ouvir seu clamor, precisam te ver orando. Outros que estão em volta precisam de alguém para imitar. Outros que estão passando lutas e dificuldades, eles precisam imitar alguém, mas eles não têm quem. Tem um provérbio africano que diz assim: aquele que toca o tambor não sabe onde o seu som chegará. Porque na ideia da África, uma tribo batia o tambor, a outra ouvia e começava a bater o tambor, a outra ouvia e começava a bater o tambor, a outra ouvia e começava a bater o tambor, e a outra ouvia. Então quem começou não sabe onde esse negócio chegou, talvez atravessou a nação inteira. Tem coisas, tem boas obras que a gente não tem ideia de onde vai chegar. De onde vai chegar. Do que vai acontecer. E o chamado de Deus nem sempre é prazeroso. Eu dizia no primeiro ponto. Mas tenha certeza que o teu ministério está chegando em lugares que você nunca saberá. Você nunca vai saber. Hoje, com redes sociais ainda, com ferramentas que os discípulos não dispunham, com possibilidades que eles não tinham, você não tem ideia. Mas tem gente que usa a rede social, sabe para quê? Para encher o saco. Para publicar choro, dor, ai, está difícil, ó vida, ó. Durante a sua dor, o que os outros ouvem? Durante as suas perdas, o que os outros escutam? Quando você é prejudicado, o que aqueles que você nem vê ouvem a seu respeito? Quando você é injustiçado, porque Paulo está preso ali injustamente. Quando você sofre injustiça, o que aqueles que você não está vendo ouvem a seu respeito? O pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele dizia o seguinte, uma frase que eu vou pegar de Freud. Eu não gosto muito de todas as frases de Freud, mas algumas são muito boas e essa é boa. Ele diz o seguinte: o homem, eu copiei errado aqui logo no começo, então não vou lembrar exatamente. Espera aí. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Essa é a primeira metade, mas a frase inteira, arrumei. Essa é a primeira metade, mas a frase inteira é o seguinte, de Freud. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, quando você é apertado e que você murmura, o que é que as pessoas pensam a respeito de você? Paulo está apertado, apanhou, a prisão é injusta, ele saiu só para obedecer. Quem mandou ele lá foi Deus. Tudo que ele fez foi ajudar a moça. Tudo que ele fez foi pregar o evangelho. Não fez nada diferente de ajudar e de ser bênção na vida das pessoas, por isso ele está preso. E se Paulo fosse você? Hoje em dia, se a pessoa olhar feio para alguém, aí não fala nada, mas vai lá na rede social, que é um tipo de muro das lamentações.
digital. E lá ele fica, eu gosto mais de cachorro, conforme eu conheço gente, eu gosto mais do meu cachorro. Conforme isso aqui lá, hoje estou não sei o que, difícil, esse dia vai ser difícil, não sei o que lá. Então, o que as pessoas ouvem de você quando você é apertado? O que as pessoas ouvem de você quando você é injustiçado? O que as pessoas ouvem sair da tua boca quando você sofre? Quando você sofre. O pessoal que está na mesma situação, diz o que é a seu respeito. Porque os caras estão na mesma situação de Paulo, muito embora Paulo está lá injustamente. E eu não posso dizer a mesma coisa dos outros presos. Mas eles estão ouvindo louvores da boca de Paulo. Eles estão vendo Paulo orando. Amém, irmãos? É o segundo? É porque já tem que terminar, né? Seu louvor alcança outros que estão na mesma situação que você. Nunca esqueça isso. Pastor, mas eu tenho transtorno, não sei o que lá. Pastor, mas eu tenho, o psicólogo falou, o psicanalista, o psiquiatra, o médico, o doutor, o juiz, o bandido, sei lá quem falou, que não sei o que lá. Não interessa. Tem gente na mesma situação que você não sabe. Na mesma situação que você não sabe. Você está entendendo? Eu me lembro de uma vez que a gente foi atender uma irmã que estava precisando muito da situação, e parece que a situação dava a entender que a situação era financeira. Só que, por exemplo, a Vanessa não trabalhava comigo. Ela veio trabalhar comigo depois que a Camila nasceu. Quando a Camila tinha 1 ano, assim, mais ou menos, uns 3 anos, né? É verdade. Uns 3 anos, 4 anos, ela veio trabalhar comigo, porque eu tinha sido roubado por uma pessoa, tal, de administração. Eu falei, Vanessa, fica você, que você não sabe administrar, mas pelo menos você é de confiança. E ela começou assim. E aí, foi muito difícil e tal. Hoje, a Vanessa é uma guerreira lá na administração, e a gente tem contas altas. Se eu falar para você algumas contas nossas, meu irmão, vocês vão começar a orar. Vocês vão parar de orar por vocês e começar a orar por mim. É verdade. E aí, a gente estava com uma conta alta, tipo assim, sei lá, na casa de 5, 6 dígitos, entendeu? De quase 100 mil, sei lá, eu não lembro agora. E aí, fomos lá atender uma irmã. A irmã está lá murcha, né? Falou, irmã. Aí, ela falou, para mim tá difícil, não sei o quê. Aí, todo aquele negócio todo era porque ela não estava estava com a conta atrasada. Eu fiquei pensando, que conta é essa? Não sei o que. Não. A conta da irmã atrasada era 300 e pouco, ou menos. 100 e poucos reais. A conta da irmã estava atrasada. Aí você falou, tudo bem, pastor, não vamos comparar. Cada um tem um padrão, cada um tem. Então, não me entenda mal, deixa eu terminar. Aí a Vanessa falou assim, tudo bem, mas isso aí é um protesto? Ela falou, não, a conta não venceu. A conta é uma conta de celular, é a conta do meu celular que é pós-pago, que vai vencer, e eu não vou ter o dinheiro. Aí você falou assim, vamos trocar? Quer trocar? Porque você pega essa conta aí e põe 0 à vontade, irmão. Aí é a minha situação, entendeu? Põe 0 à direita, não é 0 à esquerda, não. Vai pôr no 0 aí à vontade. Aí quando tiver um 5, 6, 0 aí do lado direito, aí chega na minha necessidade. Então, eu estou falando isso porque o jeito que você atravessa a sua batalha, a sua luta, você não sabe, mas tem pessoas na mesma situação que você que podem ser abençoados. Porque se o jogo fosse ao inverso, se fosse eu devendo 100 e poucos reais, eu não ter dinheiro para pagar. Uma conta que nem está vencida, mas ia vencer. E uma pessoa com uma conta já vencida, que custa 100 mil reais, tipo 1000 vezes mais, e estivesse orando, fazendo a vontade de Deus, aquilo ia mexer comigo. E ali é o que estava acontecendo. Eu estava com a conta, que eu não tinha condição, 1000 vezes mais cara que a conta da irmã, e a irmã descabelando, porque não tem. O jeito que você atravessa uma necessidade, uma dor, uma injustiça, qualquer coisa contra você, se você atravessa isso orando e louvando a Deus,
você alcança outras pessoas na mesma situação que você não está nem enxergando. Amém, irmãos? Terceiro, e a gente termina. Deus tem poder para transformar carcereiros. Deus tem poder para transformar carcereiros. Pastor, mas o senhor perguntou, não tem nenhum carcereiro aqui. Será? O que um carcereiro faz? Bom, ele prende. Pensa comigo. Será que não tem ninguém assim? Aqui? O que um carcereiro faz? Um carcereiro não é um juiz. Se alguém for preso inocente, ele vai prender o cara. Carcereiro iguala culpados e inocentes e não quer saber de nada. Será que não tem ninguém assim aqui? O que um carcereiro faz? O carcereiro não acredita em mudanças. Lembra que eu estava falando no começo? Às vezes ele acreditou em alguém, depois o cara foi preso de novo. Depois, um carcereiro nem sempre acredita em mudanças. Ele está ali, o coração vai se embrutecendo, que a pessoa fala assim, eu quero mais uma chance. Fala assim, eu não acredito mais. Eu não acredito mais. Será que você conhece alguém assim? Que não crê na mudança das pessoas? Ou será que você não conhece alguém que tem muito de carcereiro e não sabia? Tem muita gente que é carcereiro e que não sabia. Que prende emocionalmente as pessoas. Que julga. Que não acredita. E se eu disser para você que tem crente que não acredita em transformação? E se eu disser para você que tem crente que não acredita em mudanças? Aconselhando um casamento que infelizmente terminou, eu disse assim para a esposa, pastor, eu não acredito que ele muda. Eu disse assim, olha, eu sei que é muito difícil a situação que chegou, o ponto que está. Mas se eu disser para você, se eu concordar com você agora, eu tenho que arrumar outra coisa para fazer na minha vida, menos ser pastor, menos ser crente. Como eu posso ser crente e falar assim, eu não acredito que essa pessoa muda? Não combina. Se eu falar isso, pastor, mas você acredita que essa fulana pode mudar e esse casamento pode dar certo? Eu digo, eu acredito. Porque se eu não acreditar, eu largo essa vida e vou fazer outra coisa na minha vida. Porque se eu prego o evangelho que transforma homens, o evangelho que muda situações, o evangelho que transforma vidas, o evangelho que muda bandidos, eu não vou acreditar num casamento que está falido, que pode ser recuperado? É claro que eu acredito. Deus transforma carcereiros. Deus transforma carcereiros. Tem crente que é carcereiro. Tem crente que é truculento emocionalmente. Tem crente que tranca com 7 chaves uma pessoa emocionalmente. O ciúmes, por exemplo, faz isso. O ciúmes prejudica mais o ciumento do que o objeto do ciúme. Mas a Bíblia diz que o Evangelho transforma carcereiros. Aleluia. O Evangelho transformou esse carcereiro da Bíblia, sabe no quê? No enfermeiro. Vem comigo aqui. Capítulo 16, versículo 30. E tirando-os para fora, disse, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Esse é o carcereiro. E eles disseram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e sua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam na sua casa. E tomando-os consigo naquela mesma hora, lavou os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. O cara que jogou o Paulo daquele jeito que a gente foi no texto grego para descobrir que ele jogou o Paulo sem cuidado nenhum. O cara estava com as costas tudo machucado, ele não quer saber. Coração duro, jogou de qualquer jeito, falou de qualquer jeito, tratou de qualquer jeito. Será que tem alguém aqui assim? Que fala e não está nem aí? Que fala e não está nem aí como a pessoa vai reagir, como a pessoa vai pensar, como a pessoa vai se comportar? Será que não temos entre nós carcereiros emocionais? Temos. Eu falo, eu não estou nem aí para o que você vai achar do que eu estou falando. Caia onde cair, caia do jeito que cair, pense do jeito que você quiser. Esse é o carcereiro da Bíblia. Estou me fazendo entender? Espiritualmente eu estou falando, ou não?
Mas o Evangelho transforma carcereiros em enfermeiros. Enfermeiros. Eu não vou falar muito aqui por causa do tempo, mas a Bíblia diz que ele tomou Paulo consigo, versículo 33, lavou os vergões, cuidou do apóstolo Paulo. Veja o que o Evangelho faz. Carcereiros virando enfermeiros, prisioneiros se transformando em hóspedes. Pensa nisso. Prisioneiros se transformando em hóspedes. Qual a diferença do prisioneiro para o hóspede? O prisioneiro, você não está nem aí para o que ele come, para o que ele bebe, como ele dorme, como ele amanhece, como ele anoitece, se ele dormiu à noite, se ele não dormiu. Esse é o prisioneiro. O que é um hóspede? Um hóspede é alguém que você se preocupa. Tem cobertor? Não tem. Você comeu? Não comeu? Você almoçou? Não almoçou? Você jantou? Você dormiu bem? Como é que você está? E essas feridas aí, vamos cuidar? Essa é a diferença que o Evangelho faz na vida de alguém. Essa é a diferença que o Evangelho pode fazer na tua vida. Você que é grosso com a tua mulher, com o teu marido. Essa é a diferença que o Evangelho pode fazer. Prisioneiros se transformando em hóspedes. Pensem nisso. Quem você tem mantido cativo emocionalmente? Quem você mantém preso? Quem você tem julgado? Quem você tem sentenciado? Quem você tem condenado? Quem é que está em volta de você e que você não dá chance? Você não dá ideia? Você não conversa? Carcereiro não quer saber. Que tal assumir hoje uma mudança radical? Pastor, interessei. Eu às vezes eu estou entendendo que eu estou fazendo meu marido passar por isso, a minha esposa passar por isso, meu filho, meu pai, meu funcionário, meu vizinho, meu amigo, sei lá quem. Poxa, eu saí de casa e eu vim aqui entender que eu estou agindo como um carcereiro. Pastor, o que eu tenho que fazer? Bom, o versículo de número 30 nos dá no versículo 29 e 30, nos dá uma ideia. 29, ele pedindo luz, saltou para dentro todo trêmulo, se prostrou diante de Paulo, caiu de joelhos. Então, dá para começar, não dá? Cai de joelho. Está difícil? Caia de joelho, meu irmão. Você está sendo truculento emocionalmente, truculenta, dura. Você não acredita em mudança? Você não acredita que as coisas possam ser diferentes? Então cai de joelho. Começa assim. Aqui eu queria ter meia hora. Caia de joelho. O que mais? Aí ele pediu luz. Peça a luz do Evangelho. Peça a luz, está aí a pista. O Espírito Santo está tratando conosco no texto. Está aí a pista. Caia de joelhos. E a resposta dos apóstolos para aquele homem é a resposta de Deus para a tua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua família. E toda a sua casa. Creia no Senhor Jesus. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus já teve misericórdia demais. Agora você precisa se enquadrar, cair de joelhos, crer, se entregar. Tem casa que está acabando por causa de um carcereiro. Tem casa que está acabando, família que está acabando, porque alguém assume o papel de carcereiro, de carcereira, e que aprisiona, e que julga, e que é durão, e que é durona, e que não acredita. Tua família está acabando. Pastor, como que eu faço? Caia de joelhos, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Tem família se destruindo porque uma pessoa resolveu bancar o carcereiro. Mas a Bíblia diz que Deus pode transformar carcereiros. O Deus da Bíblia ainda transforma carcereiros. O Deus que nós servimos ainda transforma durões, duronas. O Deus que nós acreditamos quebra corações de pedra. O Deus da Bíblia pode entrar e intervir nessa situação. Aleluia. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus.